Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Grêmio, Vasco e Cruzeiro pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Cuiabá e Flamengo. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Bragantino. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Inter. O Cuiabá que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Flamengo tenta uma vitória para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Flamengo ter a possibilidade com o time reserva por conta da final da Copa do Brasil, no meio de semana contra o Corinthians, eu acho que o Flamengo não vai ter problemas para vencer o Cuiabá nesse jogo. Eu vou de 2-0 para o Flamengo. Agora vamos falar de Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Juventude. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Fortaleza. O Corinthians que tenta uma vitória para se manter nas 4 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Paranaense tenta uma vitória para se manter na zona de classificação para a Libertadores. O Atlético Paranaense que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Atlético Paranaense não ganha do Corinthians desde 2018. Esse jogo, vamos lá. O Corinthians que fica a dúvida se vai estar com a cabeça nesse jogo do Brasileiro ou se vai estar com a cabeça totalmente na final da Copa do Brasil. Contra um Atlético Paranaense que precisa fazer o seu resultado para se manter na zona de classificação da Libertadores. Eu vou de 1-1 para essa partida. Agora vamos falar de Internacional e Goiás. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Flamengo. Já o Goiás, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Ceará. O Internacional que está cada vez mais distante da briga pelo título brasileiro contra o Palmeiras. O Internacional que tenta uma vitória para se manter na vice-liderança. Já o Goiás, por sua vez, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento e subir um pouco na classificação. O Internacional que não perde a 10 jogos. Já o Goiás, por sua vez, não ganha 5. Esse jogo, vamos lá. O Internacional que vem empolgado após o empate contra o Flamengo no Maracanã. Eu vou de 1-0 pro Inter nesse jogo. Agora vamos falar de São Paulo e Botafogo. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do América Mineiro. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Avaí. Os dois times que tentam uma vitória para ficar próximo da zona de classificação para Libertadores. O Botafogo está em nono e o São Paulo está em 10º. O São Paulo que não perde há 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Tenta manter um tabu. O São Paulo não perde para o Botafogo no Morumbi desde 2016. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que se os dois times quiserem sair com vaga na Libertadores, só a vitória interessa. Eu vou de 2-0 para o São Paulo nesse jogo. Agora vamos falar de Fortaleza e Avaí. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Paranaense, como já mencionado. Já o Avaí perdeu do Botafogo, também como já mencionado. O Avaí que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza tenta uma vitória para ficar próximo dos times que estão brigando por classificação na Libertadores. O Fortaleza que não perde há 4 jogos. Já o Avaí vem de 3 derrotas consecutivas. O Avaí que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Avaí nunca venceu o Fortaleza dentro do Castelão. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que, se o Fortaleza quiser sonhar com coisas maiores nessa reta final de campeonato, é um jogo que o Fortaleza não pode nem sonhar em tropeçar. Eu vou de 1-0 pro Fortaleza nesse jogo. Agora vamos falar de Fluminense e América Mineiro. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Goianiense. Já o América Mineiro, por sua vez, perdeu do São Paulo, como já mencionado. O Fluminense que tenta uma vitória para assumir a vice-liderança. Já o América Mineiro tenta uma vitória para se manter ali no grupo dos times que estão classificando para a Libertadores. O América Mineiro que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O América Mineiro nunca ganhou do Fluminense jogando no Maracanã. Esse jogo, vamos lá. Eu acho que o Fluminense consegue sair com mais 3 pontos nesse jogo. Apesar de vir de 2 derrotas consecutivas, acho que não vai abalar o Fluminense para esse jogo. Eu vou de 2-1 pro Fluminense. Agora vamos falar de Coritiba e Bragantino. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Palmeiras. Já o Bragantino, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Cuiabá. O Bragantino que tenta uma vitória para subir na classificação, fica cada vez mais distante da zona de rebaixamento.
Já o Coritiba tenta uma vitória para não entrar na zona de rebaixamento. O Coritiba que defende um tabu nesse jogo. O Coritiba nunca perdeu do Bragantino no Couto Pereira. Esse jogo, vamos lá. Essa rodada o Coritiba não vai entrar na zona de rebaixamento, mas vai dar uma tropeçada. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Santos. Já o Ceará, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Goiás, como já mencionado. O Atlético Mineiro que tem uma vitória para se manter perto ali na briga por uma vaga na Libertadores. Já o Ceará tem uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro que tenta sua terceira vitória consecutiva. Já o Ceará tenta voltar a vencer depois de 4 jogos. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que um tropeço para o Atlético pode complicar muito o Atlético para o restante do campeonato. Eu vou de 1-0 para o Atlético Mineiro nesse jogo. Agora vamos falar de Atlético Goianiense e Palmeiras. O Atlético Goianiense no seu último jogo ganhou do Fluminense. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Coritiba. O Palmeiras que tenta uma vitória para encaminhar cada vez mais o título brasileiro. Já o Atlético Goianiense tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. Em caso de uma vitória do Atlético Goianiense, dependendo do que aconteça na rodada, o Atlético Goianiense pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. O Palmeiras que não perde a 15 jogos no Campeonato Brasileiro, tenta sua 7ª vitória consecutiva. Já o Atlético Goianiense, além de tentar sua 3ª vitória consecutiva no campeonato, tenta quebrar um tabu. O Atlético Goianiense não ganha do Palmeiras desde 2012. Esse jogo, vamos lá. Após as vitórias contra o Avaí e o Fluminense, fica aquela dúvida se o Atlético Goianiense vai iniciar uma recuperação no Brasileiro. Mas eu acho que nessa rodada vai ter uma pequena interrupção nessa tentativa de reação do Atlético Goianiense. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras nesse jogo. Agora vamos falar de Santos e Juventude. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Mineiro, como já mencionado. Já o Juventude, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Corinthians, como já mencionado. O Juventude está cada vez mais próximo do rebaixamento. Em caso de uma derrota nesse jogo, o Juventude fica uma derrota do rebaixamento antecipado. Já o Santos tem uma vitória para subir na classificação e se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. O Juventude que, além de não ter vencido ainda nesse segundo turno, tenta quebrar um tabu. O Juventude nunca ganhou do Santos jogando na Vila. Esse jogo, vamos lá. O Juventude é um time que no Campeonato Brasileiro é inofensivo. Jogando fora de casa, então, nem se fale. Eu acho que o Santos vai ganhar sem menores dificuldades esse jogo na Vila. Eu vou de 3-0 pro Santos. Agora vamos falar do Brasileiro da Série B. Vamos começar falando de Londrina e Grêmio. O Londrina no seu último jogo na Série B perdeu do Guarani. Já o Grêmio, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou do CSA. O Grêmio tenta uma vitória para ficar cada vez mais próximo do acesso para a Série A. Já o Londrina tenta uma vitória para não ver o G4 ficar cada vez mais distante. O Londrina que tenta voltar a vencer depois de 4 jogos. Esse jogo, vamos lá. O Londrina já vem tropeçando alguns jogos nessa Série B. E esse é aquele jogo que não pode tropeçar porque tem a questão que pode ficar distante do G4. Joga contra um time que está com acesso encaminhado. É aquele jogo que só a vitória interessa para o Londrina. Mas eu acho que o Londrina vai começar a dar adeus às chances de acesso nesse jogo. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Vasco e Novo Horizontino. O Vasco no seu último jogo na Série B ganhou do Operário. Já o Novo Horizontino, por sua vez, no seu último jogo na Série B empatou com o Bahia. O Vasco que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G4. Já o Novo Horizontino tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Novo Horizontino está em 16º. O Novo Horizontino que tenta voltar a vencer depois de 3 jogos. Já o Vasco ainda não perdeu como mandante nessa Série B. Esse jogo, vamos lá. O Vasco é um time que em São Januário vem fazendo bons jogos nessa Série B. E eu acho que depois da vitória contra o Operário fora de casa, que o Vasco vinha devendo nos jogos fora de casa, eu acho que o Vasco vai vir um pouco mais com moral para esse jogo. Eu vou de 1-0 pro Vasco nessa partida. Agora vamos falar de Sport e Cruzeiro. O Sport no seu último jogo na Série B ganhou do Brusque. Já o Cruzeiro no seu último jogo na Série B empatou com o Ituano. O Sport que tenta uma vitória para se manter ainda perto da briga pelo acesso. Já o Cruzeiro já é campeão, já está com acesso para a Série A garantido.
O Cruzeiro que ainda não perdeu nesse segundo turno da Série B. Já o Sport tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Sport não ganha do Cruzeiro desde 2016. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Sport que renasceu nessa reta final da Série B. Um time que vive o seu melhor momento na competição. Contra um Cruzeiro que já está praticamente em clima de férias, já que está com o título e o acesso garantido. Eu acho que nesse jogo acaba a sequência invicta do Cruzeiro na Série B. Eu vou de 2-1 pro Sport nesse jogo. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim, me ajuda a crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!